Se você está assistindo esse trecho da live, há um outro pedaço que está disponibilizado também lá na comunidade, para você que está no evento Desvendando a Síndrome Fúngica. Hoje nós estamos falando sobre o teste de desbiose e teste de síndrome fúngica. Teve um problema aqui no sinal, mas ele já foi restaurado, já foi recuperado, assim como é possível restaurar e recuperar o seu corpo, caso você esteja com começo de síndrome fúngica, aí com os primeiros sinais e sintomas, ou se você já tem o quadro aí acentuado há anos, tem como recuperar e restaurar, e recuperamos e restauramos aí o sinal, tá bem? Só vou recapitular, fazer um resumo aí do que a gente já conversou. O teste inicial precisa ser feito, tá? Para você entender o seu ponto de partida, de onde você está saindo, para onde você quer chegar. É importante aplicar e assistir todos os vídeos do evento Desvendando a Síndrome Fúngica. Caso contrário, você fica perdido nas informações e não entende se realmente é esse conjunto de sinais e sintomas que está causando as suas queixas. Então é importante que você acesse os arquivos, você baixe o PDF, tá? Que está dentro do evento de forma gratuita, tá bem? É gratuito todo o conteúdo que está lá, que é um resumo daquilo que a gente conversou em outros momentos, e tem ainda o primeiro módulo do método, tá certo? Então tudo que está ali tem um primeiro conteúdo ali do método Você no Controle, que eu estou disponibilizando para vocês gratuitamente começarem a elevar o nível de nutrição, tá certo? Então nós conversamos sobre o teste de desbiose, como que é feito, o que é a desbiose, o que é a desbiose fúngica. Então, se há crescimento de fungos no corpo, se você já recebeu esse diagnóstico, você tem uma desbiose fúngica. E a chamada desbiose é qualquer sinal de desequilíbrio no teu corpo que te leva a ficar doente com frequência. E a doença com frequência, gente, não tô falando ficar acamado. A doença pode ser acne, a doença pode ser problema de couro cabeludo, a doença pode ser uma coceira que não te impede de trabalhar, mas que gera um processo ali de ataque no próprio corpo, que o seu sistema imunológico fica totalmente desequilibrado. Por isso é importante você saber que isso não é normal, que tem tratamento e que você precisa o quanto antes virar a chave aí da sua nutrição para recuperar e restaurar esse corpo, tá certo? Então, falando aqui da questão dos hábitos alimentares, que foi onde a gente parou. Antes disso, os hábitos da infância, como foi o seu nascimento, se houve amamentação. Se não teve, gente, fique em paz, eu também não tive, isso faz parte da nossa vida, da nossa história. É uma jornada de aprendizado e os nossos pais fizeram o melhor por nós, fez o melhor por você e tá tudo bem, tá tudo certo, tá bem? Mas é importante você saber, você conhecer aí os seus resultados. E se você já está no método, eu não sei se há pessoas que estão no método aqui assistindo, é importante refazer os testes, tá? Então, a cada 3 meses ou a cada 30 dias, se você desejar, assim como a gente faz um controle de saúde de qualquer forma, eu vou buscar fazer exames, há uma forma bem mais simples de você identificar como está o seu corpo, é através dos seus sinais e sintomas. Os exames têm importância, assim como as medicações, mas a mensagem que o seu corpo te manda, ela é soberana. Então, não desvie a atenção disso, tá bem? Te falo por experiência própria, porque eu muitas vezes não prestava atenção nesses sinais e sintomas porque eu não tinha informação. Eu não sabia prestar atenção nisso, e é isso que eu quero mostrar para vocês, ensinar para que vocês não passem pela mesma dor ou permaneçam com essa dor, tá bem? Todo mundo pode evoluir, a nutrição pode melhorar e pode se livrar desse quadro. Cada um no seu tempo, no seu ritmo, tá certo? Então vamos lá, voltamos com tudo. A questão da frequência aí, do básico ali, da questão de vitaminas e minerais, dos vegetais, que vocês estão cansados de saber que são importantes para a nutrição. Se é cozido ou cru, tem diferença na questão de absorção, de aproveitamento pelo seu corpo. É claro que quem está com quadro de desbiose não consegue aproveitar muito bem os nutrientes e tá tudo bem. Quando é feita a restauração, a recuperação do corpo, você volta a aproveitar melhor os nutrientes dos alimentos. Então é um processo aí que acontece de forma gradativa, tá bem? Mas no teste de desbiose é importante que você coloque lá, tem na parte hábitos alimentares, qual é a sua frequência atual. E se você não está aceitando muito bem agora, tudo bem, você vai evoluir e vai melhorar essa parte. Aí na questão de ultraprocessados, que foi onde o sinal caiu aqui, que nós estávamos conversando, nessa parte, a sua vontade exagerada, ela é natural porque há um crescimento de fungos. Então, gente, uma pessoa que tem uma micose, isso vai impactar na vontade e no desejo
por alimentos específicos. A pessoa que tem uma candidíase vulvovaginal vai ter uma vontade muito exagerada, principalmente uma TPM bem descompensada. E a pessoa fala, nossa, mas eu como muito desses alimentos, eu não consigo parar de comer. É por conta desse crescimento, não é culpa totalmente sua. É claro que nós temos uma responsabilidade em relação ao nosso nível de saúde, mas aquilo que você não está conseguindo controlar agora é natural por conta desse crescimento. E quando você elimina o biofilme, o que é biofilme, Sheila? A camada de fungos que começa na boca e vai até o final dos intestinos. Claro que ela não é rente, ela não é em toda a parte, mas há um crescimento de fungos em todo o trato gastrointestinal, mas em prevalência, claro, no intestino delgado, que você não vê, você só sente. E o que você sente? Essas vontades doidas. Então você fica querendo comer ultraprocessados assim como eu comia exageradamente no meu passado, tá? Então é as vontades que você quer comer não sei quantos pães, quer o leite com achocolatado o tempo todo, quer muito doce, e doces assim, doce mesmo, assim, aquelas bolachas fechadas, você abre o pacote como o pacote inteiro, sabe esse tipo de coisa? Isso é um forte sinal de desbiose fúngica e dentro lá do teste, você vai colocar a frequência e tudo bem se estiver ruim e ótimo se você estiver ótimo, tá bem? Então que bom que você já evoluiu essa parte. Mas se não tá legal, fique em paz que mais pra frente a tendência é que isso melhore, tá certo? Então faz parte do processo respeitar essas vontades exageradas e não se culpar toda vez que você decidir fazer um sim, comer esses alimentos, tá tudo bem, mas lembrar que esse crescimento de fungos, sim, a caspa também, tá, gente? Caspa, dermatite, coceira na pele, tá bem? Então, a coceira no ouvido, a coceira na garganta, como eu disse, a coceira que pode ser até na região anal, vulvovaginal, isso tem relação. Isso reflete nas vontades e nos desejos. Não sei se vocês já ouviram falar de fome oculta. Eu já falei em outros conteúdos, mas é claro que há muitas pessoas novas por aqui. Eu vou reforçar essa informação. A fome oculta muitas vezes acontece em momentos de deficiência. Então, a gente está deficiente de algum nutriente, a gente quer buscar esse nutriente em algum alimento e a gente fica comendo, comendo, comendo. Sabe a vontade exagerada muitas vezes por chocolate? Então é a vontade por chocolate que para o seu corpo, na verdade, é uma necessidade do magnésio. É claro que tem a questão do estímulo de fungos, da questão desse crescimento, do açúcar, do leite, né? Quem come chocolate ao leite, às vezes do trigo, porque é um bis, um Kit Kat, e envolve muita coisa, né, gente? Aí há a questão desse supercrescimento que manda um comando, eixo intestino-cérebro, para você desejar e consumir mais desses alimentos, mas há também a mensagem por busca de micronutrientes, que um deles, por exemplo, é a questão de magnésio, é a questão do zinco, é a questão do ferro. Então, esses nutrientes, o corpo fica sinalizando, tá faltando, e você fica ali sempre com vontade de comer alguma coisa que não passa, porque se você está com supercrescimento de fungo, você vai ter um desejo ali por ultraprocessados na sua frequência, na sua maior prevalência aí do tempo. E aí fica esse loop sem fim, um corpo desnutrido, super alimentado, por mais que a pessoa não seja sobrepeso, tá? Isso não tem nada a ver com excesso de gordura exclusiva. É claro que há uma grande maioria de pessoas que acabam engordando, porque é uma consequência, porque gordura estoca toxina, tá, gente? Dentro ali da célula de gordura, então não é só caloria, há toxina junto, e quando há crescimento de fungo, isso impacta fígado, então há vários processos aí acontecendo, mas também a pessoa que é magra e que não consegue evoluir a sua massa magra, então a pessoa vai lá que treina, ou a pessoa que não consegue controlar a flacidez, eu já arrisco aqui dizer que há um problema de absorção, e esse problema absortivo está relacionado a esse crescimento de fungos que impede que o teu corpo aproveite os nutrientes. Então, quem vai aproveitar os nutrientes é esse crescimento. Vocês estão entendendo? Tá ficando claro para vocês? Se tiver alguma coisa que não estiver ficando claro, eu tô acompanhando aqui a Isadora maravilhosa, tá respondendo aí as dúvidas, tá bem? Então, a relação e os quadros, aqui eu tô vendo vocês perguntando da questão autoimune, a relação, gente, gatilhos, assim, o órgão de choque em cada pessoa será diferente. Em mim, para quem não conhece minha história, lá no vídeo 1 do evento, eu conto uma parte da minha história, como foi o meu caso. Então, o órgão de choque prevalente
foi a pele. Mas o supercrescimento a nível de intestino delgado acontece em todas as pessoas com quadro de síndrome e também com quadro de disbiose, porque é a disbiose fúngica, que está ali associado com a disbiose bacteriana, tá certo? Por isso, quando você trata a disbiose fúngica, você equilibra a disbiose bacteriana como consequência, tá bem? E assim, gente, esse controle desses alimentos, alguém fala assim, você tem que comer menos açúcar, você não pode comer trigo, a questão do leite, não é tão simplista assim, não é assim que resolve o quadro de síndrome fúngica e não é essa mensagem que uma pessoa que está adoecida ou que está num processo de adoecimento, está começando a ficar doente, precisa receber, precisa entender como que funciona esse loop, o que levou a esse quadro, para conseguir organizar uma forma de fazer uma troca de prazer, de controlar esse biofilme para começar a ter resultado. Faz sentido para vocês? Porque só fala assim, vai lá e corta, é isso, você tem que cortar, que você tá comendo muito isso. Não é, infelizmente, né? Se a gente só escutasse isso, se a gente fosse lá, eu consigo fazer, mas não é. Existe, claro, a questão de constância, de disciplina, mas também exige uma questão de tempo para fazer toda essa parte de recuperação e de restauração, que é eliminar esse biofilme de fungos, que se não é feito esse primeiro passo, você fica ali patinando e coloca vários suplementos ao mesmo tempo, coloca as vitaminas, coloca probiótico numa primeira fase. Isso não é legal. Uma primeira fase não entra, tá, gente? Eu sugiro que vocês estão fazendo a coisa por conta, tá colocando um monte de coisa. Não é legal, porque você estará gastando à toa. Tá fazendo cocô caro e xixi caro também, tá certo? Então, quem está se aproveitando mais aí dos nutrientes é mais esse super crescimento de fungos e de más bactérias, tá bem? Então, lá no teste, quem não acessou tá dentro do evento, tá? Você vai assinalar essa parte dos hábitos alimentares e que tudo bem se não tá muito legal. Estamos aqui para evoluir e por isso que eu estou aqui também para orientar vocês, porque eu falo para vocês da forma que eu gostaria de ter recebido a orientação, da forma que eu gostaria de ter visto um professor meu falando comigo dessa forma, passando essa informação para eu ter esse despertar lá desde quando eu era uma menina na faculdade. Coisa que não recebe. A gente não recebe esse tipo de exemplo, esse tipo de instrução. Então eu quero dar esse exemplo a vocês, qualquer pessoa, independente da profissão, qualquer ser humano que queira melhorar, evoluir aí o quadro, receber uma informação que seja palpável, que seja aplicável, que você consiga ter resultados positivos. É esse o objetivo do evento Desvendando a Síndrome Fúngica, tá bem? É a gente evoluir juntos de uma forma simples, prática e com os pés no chão, porque para isso exige constância e entendimento. Quando a gente entende o porquê, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve, tá bem? Então a questão aí dos hábitos também envolve, pessoas bem nutridas, a frequência de adoçantes artificiais. Então às vezes a pessoa tá numa vibe assim de diminuir açúcar, que tudo bem, faz parte do processo, e aí vai lá e coloca uma bebida com adoçante zero, com ciclamato, com aspartame, com acesulfame K. E esse tipo de adoçante, dependendo da frequência e da repetição, depende da quantidade, tá bem? Então, se é demais, isso pode impactar no que vai viver dentro de nós. Na verdade, para fazer mal, precisa ser uma constância, uma quantidade muito alta. Então, há pessoas que tomam no final de semana e há pessoas que tomam todo santo dia. Então, isso reflete também no que está acontecendo dentro do corpo. Então, lá dentro do teste tem uma pergunta sobre isso e você vai colocar como está aí a sua frequência dentro dos 30 dias, tá certo? Lembrem-se sempre que o eixo intestino-cérebro, então, quando envolve intestino-cérebro, eu tenho um impacto não só no que eu sinto daqui para baixo, mas nos meus pensamentos, nas minhas reações. Tá? Então envolve tudo. O corpo não tem uma parte separada. Quando eu penso assim em adoçantes, é claro que quando foi feito testes em ratos e tudo mais, mostrou aí uma questão, porque é uma superdose. No adulto, essa superdose precisa ser muito frequente, mas a gente sabe que dentro, onde tem esse adoçante artificial, é um alimento que não vai estar contribuindo de forma positiva com nutrientes. Então já mostra que essa pessoa ela tem uma tendência a consumir alimentos com pouca nutrição. Então por isso que há essa pergunta lá, a questão do teste de disbiose, tá bem? Então seguimos, depois eu vou falar para vocês, eu tô vendo aqui que vocês estão colocando as perguntas sobre os sinais e sintomas da síndrome fúngica, que tem lá o teste de síndrome fúngica também.
Faz todo sentido o que vocês estão colocando aqui, tá? Eu já adianto para vocês que sinusite, dermatite, tudo que termina com it, pessoas bem nutridas, é uma sinalização de um sistema imunológico que não está legal. Ah, Sheila, mas é normal, sempre foi assim, na minha casa sempre foi assim, sempre foi, aconteceu com os meus familiares. Não, não é normal, tá? É comum, mas não é normal, tá bem? Então vamos lá, a questão do estilo de vida. Estilo de vida, eu falei lá do pensamento, do reflexo eixo intestino-cérebro, aí tem que pensar como estão as emoções, mas aí muitas pessoas falam assim, nossa, quando eu tô mal, quando eu tô na bad, ataca a minha candidíase, eu pioro a minha pele coça mais, eu tenho mais sinais e sintomas. Mas isso acontece principalmente porque há uma maior interferência do processo digestivo. Então, o seu estômago não fica funcionando muito bem. Então, a liberação do ácido clorídrico não flui de maneira como se você estivesse legal, na paz, ali tranquilo, fazendo a sua refeição. Então, se você está ali fazendo uma refeição acelerada, misturando vários alimentos que você não consegue digerir e aproveitar muito bem, tá certo? Isso, claro, gente, todo passo a passo completo de tratamento, isso a gente vai conversar mais pra frente. Aqui nós estamos no início do evento, então eu tô passando da base pra gente evoluir, pra gente subir. Então, absorvam o máximo que vocês conseguirem dessas informações, dos testes, porque é sobre você. Tudo isso aqui que eu tô conversando é sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu estilo de vida, sobre aquilo que você veio escolhendo, tá bem? Então, continuando aqui. A questão do estresse, de qual momento, como está o momento que você faz a refeição, isso vai refletir em como vai ser essa digestão, se vai ser boa ou ruim. E isso interfere também na questão hormonal. Então você tem esse link de que ataca quando você está mais estressado, mas é que é bem provável que você vá comer alimentos ali de forma impulsiva quando está mal. Então, tá mais cansada, estressada, e aí esse processo digestivo não acontece da forma certa, você fica desnutrida porque você não consegue digerir bem esses alimentos, até pela tendência de comer rápido, e consequentemente isso favorece lá o supercrescimento de fungos, tá bem? Acaba refletindo lá porque você começa a deixar o seu sistema imunológico fraco, e fungo cresce quando o sistema imunológico tá fraco. Então, a oportunidade cresce. Então, comer e não conseguir digerir esse alimento, isso impacta na barreira do seu intestino. Então, o seu intestino começa a ficar enfraquecido. Entenda que colocar um suplemento isolado aí não corrige isso, porque o seu processo digestivo está atrapalhado. E isso a gente vai conversar na aula de amanhã sobre a questão de hipersensibilidade alimentar, que aí vocês vão fazer o rastreamento metabólico, tá bem? Mas aqui no teste de desbiose, você vai colocar como está o seu nível. Então, o nível aí dentro dos 30 dias. E qual é esse nível hoje? Não quer dizer que vai permanecer assim. Você vai evoluir esse aspecto. Mas por isso que é bom anotar e anotar a data. Porque conforme você vai melhorando, você vai sabendo como estava antes, que muita gente esquece, tá bem? A questão óbvia, gente, de cigarro, de drogas, aí todo mundo sabe, né, das consequências disso, não precisa entrar nesse ponto. A questão de álcool também, o estilo de vida. Então, dentro de um tratamento, às vezes a pessoa está num quadro persistente aí de fungo e não quer abrir mão, por exemplo, de um momento de lazer com bebida e tudo mais. É uma decisão individual. No meu caso, eu exponho aqui abertamente com vocês. Eu não deixei de consumir álcool, mas eu escolhi muito bem qual era o tipo de álcool que eu ia consumir nos momentos que eu decidia ingerir, tá certo? E isso vocês aprenderão lá pra frente. Mas dentro do teste é importante você colocar essa frequência e repetição, porque isso faz cair ainda mais a absorção dos seus nutrientes. Então você pode até tomar a decisão de fazer a ingestão, mas aí você entendendo como acontece esse processo de digestão, de absorção, de transporte, de controlar esse biofilme, aí você consegue eliminar o supercrescimento de fungos e ter o seu momento de lazer em paz, tá certo? Ah, Sheila, como é que eu tô vendo aqui as mensagens de quem é novo, nova por aqui? Como é que faz para melhorar a imunidade? Como que faz isso? Gente, antes de você saber o que você tem que fazer, você precisa entender o que está acontecendo hoje. Por isso que precisa aplicar o teste. Eu gostaria que vocês colocassem aqui o resultado do teste. Sheila, nem sei do que você está falando, que teste é esse? É do evento Desvendando a Síndrome Fúngica. Todo o conteúdo dessa semana será sobre o evento. Então, se você não fez o seu cadastro, quando acabar aqui a nossa live, você vai lá no link do perfil, faz o seu cadastro, assiste o primeiro vídeo, aí dentro do seu conforto, está disponibilizado para você assistir no melhor momento para você, e baixa os arquivos e aplica os testes, tá?
Então, saiba o seu ponto de partida para você saber, isso pode, isso não pode, isso mata fungo, isso trata. Fungo, gente, a gente não consegue eliminar totalmente, ele é natural do meio. Ele está aqui na Terra antes de nós. Agora, nós podemos ser mais espertas que o fungo. Se o fungo está crescendo no nosso corpo, quer dizer que ele está sendo mais esperto. Se eu tenho uma candidíase, uma micose, uma coceira, caspa, doenças persistentes, o fungo está sendo mais esperto que você. Isso não pode acontecer. Isso é falta de nutrição. E nutrição e alimentação são coisas diferentes. Alimentação é aquilo que a gente faz para matar a fome. Nutrição é o que eu faço para me recuperar e me restaurar, para poder comer o que eu quiser. Então é isso. É esse ritmo que a gente vai aqui, tá bem? A questão de exercício, pessoas bem nutridas, é um ponto que tem lá no teste de desbiose. Eu já adianto aqui para vocês que exercício de alta intensidade para quem está com quadro fúngico não é legal, tá certo? Porque isso favorece um sistema imunológico enfraquecer ainda mais, porque você precisa recuperar do treino. Então, durante esse processo, já até falo aqui para quem não escutou eu falando sobre isso anteriormente, durante o meu processo, eu caminhava todo dia pelo menos 30 minutos numa velocidade moderada, que é a que eu gosto, 7 vezes por semana, porque eu gosto, tá? É a forma que eu me sinto em paz para controlar o movimento do corpo, que a gente precisa, o corpo humano foi feito para movimento, tá? Então, se você não se movimentou, por exemplo, domingão, você não fez nenhum movimento com o seu corpo, então isso eleva o seu nível de sedentarismo. Isso faz os seus intestinos ficarem parados. Então, o movimento peristáltico, aí para funcionar, até para você não deixar fungo parado, isso pode piorar, tá certo? Então, dentro ali do teste tem essa questão do exercício, mas não é questão de alta intensidade, é de movimento. Então, como está essa questão do movimento na sua vida, é importante você visualizar isso hoje e depois evoluir, claro, de uma forma sustentável, tá certo? Que ajude o movimento dos seus intestinos, principalmente se você tem um problema aí de constipação, tá? O que é isso, Sheila? É que não consegue ir no banheiro. Tem pessoas que vai um dia sim, um dia não, que isso ok, isso ainda é fácil, né, da gente enxergar as falhas ali na rotina. Agora, pessoas que ficam mais de 7 dias, então há um problema crônico muito severo aí dessa constipação, então isso precisa sim ser tratado, tá certo? Então, é necessário enxergar todo esse balanço dentro do teste lá, assina lá, e você, claro, não vai colocar tudo ao mesmo tempo, todas essas informações ao mesmo tempo, mudar tudo de uma vez, mas é importante, como eu disse, você saber o seu ponto de partida. O yoga, ele não é uma intensidade alta para quem já faz. Então, se eu estou começando hoje, que é inclusive uma dos meus objetivos para 2021, colocar esse tipo de exercício, então se eu vou começar agora, vai ser sofrido para mim. Concordam? Agora, vamos supor que a Tamires maravilhosa faz sempre. Então, para ela, é um exercício leve, porque ela já está acostumada. Então, musculação é sofrido para mim, porque eu estou evoluindo a carga. Então, é pesado, é sofrido. Eu falo aqui mesmo, abertamente. Mas a gente precisa fazer quando a gente já tá bem. Então, quando vocês estiverem bem, vocês vão lá e vão evoluir essa parte, tá certo? Então, lá dentro do teste, coloca lá a informação de como está a sua questão do movimento. É movimentar o corpo. O corpo precisa do movimento todo santo dia, tá bem? E vamos falar da questão de medicamentos, que você vai precisar assinalar lá dentro do teste também. Como que foi a frequência aí dos últimos 60 dias, se aconteceu o uso de antibiótico, anti-inflamatório, omeprazol, pantoprazol, qualquer zol aí na sua vida, corticoide, tá certo? Qualquer medicação que tenha influência aí na sua insulina, como por exemplo a metformina. Mas fala, Sheila, mas a metformina não é para controlar o açúcar, não tá tudo bem? Mas isso mostra, se você está tomando por prescrição médica, é bem provável que você está no quadro de resistência insulínica ou de diabetes, que isso favorece o quadro fúngico, tá bem? Então, por isso que tem essas informações de medicações, porque se há o consumo de medicações dos últimos 60 dias, isso reflete numa alteração da microbiota. Então, favorece o crescimento de fungos. Sheila, mas eu usei antifúngico para combater combater o fungo. Então, isso é ruim também? Isso impacta a saúde do seu fígado, que em consequência o fígado ele precisa eliminar essa medicação que está querendo te tratar. O objetivo dessa prescrição foi esse, mas se você não fez terapia nutricional associada, o seu corpo continua enfraquecido. Ele continua com uma má digestão, má aproveitamento de nutrientes, independente se você come alimentos bons ou ruins.
tá? Se há um quadro de síndrome fúngica, há um quadro de má absorção de nutrientes associados. E aí você colocou um antifúngico prescrito ali pelo médico e isso sobrecarregou o seu fígado e você não sabe que isso está acontecendo, vai ter impacto no intestino, vai ter impacto no rim, que faz parte do processo de eliminação de toxinas, e as toxinas dos fungos presentes no seu corpo vão deixar o seu sistema imunológico ainda mais agitado. E isso pode levar ao loop da doença de novo. Sabe aquele quadro da pessoa falar assim, nossa, eu melhorei, mas aí eu adoeci de novo? Então, eu tive um quadro, mas aí aconteceu alguma outra coisa. Então, isso pode ser por conta desse adoecimento ou desse enfraquecimento do fígado. Ah, Sheila, qual o exame que eu faço para ver como é que tá aí a saúde do fígado? Eu já adianto aqui a vocês, se há uso persistente de medicação, é bem provável que o seu fígado não esteja legal. Então, é fácil de entender como estão as coisas. Mas caso você vá fazer um exame de sangue, por exemplo, você faz um TGO, TGP, um CPK, um Gama-GT, que isso qualquer profissional, qualquer médico pode solicitar para você ver como está o seu nível. Mas eu já adianto aqui a vocês que muitas vezes vem lá no exame, tá normal, tá dentro do valor de referência. Só que isso não mostra o que está acontecendo todos os dias. Isso mostra o que aconteceu na semana ou no dia anterior, porque é uma sorologia. Então é algo pontual. Isso não mostra o que realmente está acontecendo no dia após dia durante os últimos 60 dias. Então o exame, claro, ajuda a te mostrar se há um processo inflamatório acontecendo no seu fígado, em casos mais severos, principalmente das pessoas que têm gordura na região abdominal. Mas eu já adianto aqui a vocês que se houve o uso de medicações nos últimos 60 dias, então eleva o seu nível de desbiose. E como trata o que deixou o corpo adoecido com uma medicação que foi introduzida para nos salvar, porque a medicação é para nos livrar da morte, para tirar a dor da gente. Depois que a gente livra da morte, tira a dor, a gente entra com terapia nutricional para não voltar a ficar doente, tá certo? É assim que funciona, tá bem? Então, vocês vão fazer lá o teste e colocar a sinalização lá de como está esse uso de medicações, tá bem? Ó a Ingrid aqui falando que tomou 6 meses de antifúngico. Então, isso sim sobrecarrega muito essa questão do fígado, tá bem? Então, do antibiótico também. O antibiótico, o corpo leva em média aí 6 meses a 1 ano para recuperar as bactérias boas. E como recupera, Sheila? É com comida certa, gente. Comida certa, não tô falando deixar de comer o que você gosta, não, mas você precisa entender aquilo que o seu corpo precisa receber, livre aí, claro, de substâncias que vão prejudicar o seu tratamento, né? Aqueles contaminantes chamados de micotoxinas, que tem principalmente, por exemplo, no amendoim, que dificulta aí o seu processo. Então, você vai recuperar, restaurar isso daí e você come, absorve, recupera, e aí dentro de 6 meses a 1 ano, essa questão do antibiótico é deixado de lado. Agora, vocês conseguem imaginar uma pessoa que fica usando antibiótico praticamente várias vezes por ano, antifúngico várias vezes por ano, a bagunça que fica o corpo? E eu sei que para muitas pessoas isso é novo, ninguém conversou, explicou de terapia nutricional, ninguém falou a importância da nutrição na recuperação. Vai usar antibiótico, vai usar antifúngico, porque é inevitável, tem que aplicar a terapia nutricional associada que eu vou explicar futuramente para vocês. Estamos na fase inicial do nosso evento, tá bem? Agora, indo para a parte do intestino, que aí a gente sai ali do fígado, da parte da medicação e indo para o intestino. Se você está com o intestino preso ou se você está com quadro de diarreia, isso mostra que não está legal o seu aproveitamento de nutrientes e também de eliminação de toxinas, porque toxina é eliminado por intestino, pela transpiração, respiração, pela urina, tá certo? Então, quadro de diarreia é sinalização desse supercrescimento associado a bactérias. Eu sei que tem quadros de pessoas que têm, por exemplo, infecção bacteriana tão grave que tem que usar o antibiótico para controlar a diarreia, para depois nutrir o corpo e restaurar para voltar tudo ao normal. Há esses quadros, tá certo? Pessoas bem nutridas. E as pessoas que estão constipadas são as pessoas que estão com um acúmulo de toxinas dentro do corpo, tá? E quanto mais tempo fica sem ir no banheiro, mais também absorve a questão de hormônios. Então, a predominância estrogênica na mulher, principalmente aquela que tem gordura localizada, um pouquinho na barriga, um pouquinho no quadril, na coxa, que
foi aumentando um pouco a porcentagem de gordura com o passar dos anos. Então isso pode levar a um quadro de predominância estrogênica que faz com que tenha essa reabsorção no intestino se a pessoa não vai no banheiro todos os dias. Então, claro que no início de tratamento, esse processo, essa mudança tende a ser gradual. Mas eu já adianto a vocês que a sinalização do intestino é de manhã. Então presta atenção nisso, tá bem? Então se você está aqui tendo seu despertar, mais uma informação importantíssima. O intestino, os movimentos peristálticos, eles são maiores pela manhã. Então é esse o momento que às vezes você sai acelerado para ir trabalhar, ou às vezes você já vai fazer várias coisas e não presta atenção nisso, tá bem? Então a partir de agora, além de outros pontos que nós conversaremos mais pra frente, o movimento todo santo dia, o movimento do corpo, postura, a questão da postura ali na privada também, e prestar atenção de manhã no movimento ali dos seus intestinos, que é para você ir no banheiro nesse horário, tá bem? Que é o melhor horário que tem. Claro que o ideal seria a gente fazer várias vezes igual um bebezinho faz, tá certo? Mas nem sempre dá pra gente fazer, porque nem sempre a gente tá ali no banheiro, né, gente? Mas pelo menos uma vez ao dia é essa a meta, e essa tem que ser a sua meta, não desista de você, tá bem? Os testes estão disponíveis dentro da comunidade onde você fez a sua inscrição, tá certo? Estou recebendo aqui algumas perguntas sobre os testes. Sobre cirurgia, qualquer cirurgia, seja um dente, seja uma cirurgia estética, seja uma cirurgia mais grave, bariátrica, qualquer coisa desse tipo, te leva a um uso de medicações, de anti-inflamatório, de antibiótico. Então isso impacta o seu resultado do teste de disbiose, porque isso mexe em todos os bichinhos que vivem dentro de você. E se antes de tirar um dente, de fazer uma cirurgia plástica, seja de mama, abdominoplastia, ou seja algo mais grave, se não te passar a orientação de fazer uma terapia nutricional, de controlar o risco de um supercrescimento de fungos depois de um uso de antibiótico e anti-inflamatório, essa falha pode ter acontecido com você, e isso pode ter sido aí um gatilho de ter essa disbiose fúngica que te levou ao quadro de síndrome fúngica, tá certo? Então, é uma informação de extrema importância. Sempre que vocês forem se preparar para uma cirurgia, estejam no seu melhor momento. É claro que tem cirurgias que são inevitáveis, que não é para te salvar. Aí é uma outra conversa, mas eu estou falando de cirurgias programadas. Então, se é uma cirurgia programada, esteja bem, aplique terapia nutricional antes, faça ela durante aí a cirurgia, porque pode sim ser feita para você prevenir o supercrescimento de fungos. Porque, gente, o que eu falo aqui para vocês, pessoas bem nutridas, não é só para quem está no processo de síndrome fúngica, é para quem quer prevenir também que esse crescimento não aconteça, porque pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Em qualquer momento da vida, tá bem? E aí, você recebendo essas informações aqui, você vai ter um número. Então, é o resultado do seu risco de disbiose. Então, é importante que você some, então você coloque lá, eu tenho baixo risco, eu tenho médio risco, eu tenho alto risco, eu tenho muito alto risco. Então, qual é o seu risco? Anote essa pontuação. Eu vou subir, inclusive, aqui depois da live, vou colocar um post, eu gostaria que vocês comentassem lá, se você também gostou desse conteúdo aqui, para eu saber se está fazendo sentido para você tudo que eu estou disponibilizando no evento e também aqui no Instagram. Quem está assistindo a live, não é legal só assistir a live, porque você perde todos esses materiais, você perde todos os complementos que são necessários para você entender o que está acontecendo com você. Tá bem? Então eu sugiro que você entre dentro do evento, acesse sua caixa de spam para você aplicar todos os testes, acessar todos os materiais aí do evento. Então tô vendo aqui a Marta colocando o resultado dela, que é 19. Então 19 tá com alto risco e que tudo bem, gente, se deu alto risco, a informação mais importante aqui é o seguinte: estou com alto risco. Dentro dos 30 dias, dos 60 dias que se passaram, eu tenho essa informação. Não quer dizer que vai continuar assim, os próximos 3 meses podem ser totalmente diferentes, tá? Então, o que a gente faz nessas viradas de chave é entender o que está me adoecendo, melhorar passo por passo, de uma forma que seja sustentável e leve, para você mudar o resultado. Porque se eu persisto no mesmo caminho, então se eu persisto tomando um monte de suplementos ao mesmo tempo, se eu persisto fazendo dietas de exclusão, tira um monte de alimento, não sabe se está no caminho certo ou errado, ou se é a primeira vez que isso está acontecendo com você e você acha que vai ser difícil, que tem que deixar de comer as coisas que você gosta,
Não é assim, nutrição não tem que ser assim. Nutrição adequada é liberdade nutricional para você ter o conhecimento, a autonomia do que está acontecendo aí do outro lado e ter o poder de decisão de como você quer fazer, do jeito que você quer fazer. E a partir do momento que você tem os seus resultados em mãos e você tem a liberdade nutricional e que você vai sentindo a resposta do seu corpo, você entendeu tudo. Educação nutricional é isso, tá, gente? Então não é isoladamente pegar ali uma dieta, vou fazer uma dieta ali para desbiose porque eu quero corrigir isso. Não, não vai dar certo. Porque esse olhar pontual é igual eu olhar para um probiótico e esperar que isso vá corrigir a minha desbiose. Eu já adianto aqui para vocês que tem casos que a piora. Porque o lado de dentro, quando há um desequilíbrio, nem sempre o bichinho vivo vai ter um resultado positivo. Por isso que lá dentro do método eu vou falar de probiótico lá na frente, né? Nunca no começo ali do tratamento, tá certo? Então os materiais da primeira aula, quem não encontrou, fica logo abaixo do vídeo, tá certo? Quando vocês assistirem o primeiro vídeo, vai ter disponível os PDFs que vocês podem clicar para baixar, tá bem? Depois eu vou fazer print e vou colocar nos stories para mostrar direitinho onde estão os arquivos, tá bem? Aí depois eu vou pedir também para vocês colocarem tanto na comunidade quanto aqui no Instagram, no post que eu vou subir, os resultados de vocês pra gente interagir. A ideia, gente, é a gente se comunicar com pessoas que estão querendo o mesmo que a gente e também fazer uma troca, digo, de energia no sentido de evolução. Eu quero melhorar, estou sabendo de onde eu estou partindo, estou ali com a cabeça erguida, não olhando mais para baixo, não mais chorosa. É claro que quando a gente está com dor, está sofrendo, a gente sabe que a gente vai buscar a medicação para tirar essa dor, para nos livrar desse quadro, mas a partir do momento que eu tenho despertar, que eu entendo de onde está vindo todo esse quadro, o que eu fiz para que isso acontecesse, o que fizeram para mim para que isso acontecesse, fizeram porque eu digo que há também as falhas aí de prescrições, então informações incorretas. Então você vai pegando essas peças desse quebra-cabeça, montando o seu e evoluindo, degrau por degrau, tá certo? A comunidade que eu citei é no Facebook, sim, disponível para quem está no evento Desvendando a Síndrome Fúngica. E esse conteúdo aqui de lives vai ser disponibilizado para vocês também assistirem, o melhor horário que vocês puderem. E durante essa semana, todas as lives que eu fizer aqui no Instagram é voltada para vocês que estão no evento, tá certo? E quem já está no método, claro que vai poder reaplicar os testes, ver como está a evolução. E quem não está em tratamento, a ideia aqui é disponibilizar esse primeiro módulo, que isso aqui, gente, deixa eu passar uma informação importante para vocês que talvez vocês não saibam. Quem nunca passou com nutricionista, a primeira consulta com nutricionista é um resgate do que você gosta de comer, de como está a sua saúde, de fazer várias perguntas para entender o seu estado nutricional. Então, basicamente, o que nós estamos fazendo aqui é uma primeira consulta nutricional. Então, você vai aplicar os testes para entender como está o seu estado nutricional. Claro que eu estou guiando vocês, passando as orientações, vai ter live de perguntas e respostas sobre esses testes também, para depois vocês terem ali uma decisão do que vocês querem fazer com essas informações, tá bem? Então, primeira consulta com o nutricionista, essa colheita aí de informações, de identificar o estado nutricional da pessoa, para depois dar a orientação. Por isso, gente, que 1 hora de consulta, há pessoas que mandam muitas mensagens para mim, Sheila, eu quero uma consulta online com você, Sheila, eu quero passar com você, mas uma consulta de 1 hora, 1h30, que seja 2 horas a gente conversando, eu não consigo passar todas as informações sobre o tratamento de síndrome fúngica para você sair desse quadro, tá certo? Então, por isso que eu peguei 1 ano de consulta e coloquei dentro de 3 meses ali no método, para quem perguntou aí sobre consulta online, tá certo? Então, seguimos aqui com os testes e eu já reforço aqui uma outra informação, que lá dentro tem um guia que eu fiz que é muito além de um guia. Então, há várias informações sobre os sabotadores do seu tratamento. Então, olha só quanto conteúdo tem lá de forma gratuita para vocês. Esse teste de desbiose, o teste da síndrome fúngica. Então, Sheila, eu não sei se o que eu sinto faz parte do sinal e sintoma de síndrome fúngica. Eu devo fazer o teste? Com certeza. Então, tá lá dentro o teste de síndrome fúngica.
Há o e-book, que eu fiz um e-book o ano passado, em junho, que teve aí não sei quantos mil downloads desse e-book. Eu disponibilizei gratuitamente para vocês também, o e-book explicando a síndrome fúngica e também esse guia, que além de ter o guia do evento, tem todos os sabotadores do seu tratamento. Então, por que não está dando certo? Ou por que isso aconteceu com você? Por que você deve prevenir? Por que não deve esperar a dor aumentar? Ou porque deve evitar que essa dor chegue? A dor que eu estou falando é de sinal e sintoma, não necessariamente, gente, é coceira, tá? É candidíase vulvaginal, porque síndrome fúngica é conjunto de sinais e sintomas. E às vezes a pessoa tem sintomas leves, mas vai deixando, não entende aquela mensagem porque não tem informação, aí tem uma micose, aí tem um problema no cabelo, aí tem uma acne persistente que não melhora, aí tem um problema digestivo, tem um problema de pele, tem um quadro autoimune e tudo isso está associado aí, os sinais e sintomas. Quando você preenche lá o teste, você entende o que você tem, tá certo? E dentro lá do guia, como eu falei pra vocês, tem os sabotadores, tá bom? Tem os sabotadores que você vai enxergar o porquê, se você tentou algumas coisas, não deu certo, por que não deu certo pra você, tá certo? E a questão aí das perguntas, eu vi aqui a interação de vocês maravilhosa, muitas perguntas. Eu coloco aqui à disposição a parte de perguntas e respostas que vai acontecer na quinta ou sexta-feira, talvez os 2 dias, eu não tenho ele de cabeça, mas amanhã, pela manhã eu vou postar para vocês, tá? Toda a sequência de lives que vão complementar o evento. Então os vídeos continuarão sendo liberados para vocês. Então amanhã tem o segundo vídeo, que é para vocês aplicarem o teste aí de rastrear o metabolismo de vocês, que esse teste é para te mostrar sinal de hipersensibilidade alimentar, que conforme você vai tratando a síndrome fúngica, esse número cai, tá certo? Então, por isso que é importante também fazer agora e anotar o seu resultado. E dentro aí do seu processo de evolução aí dos testes do evento, eu entro aqui ao vivo para tirar as dúvidas de vocês e para explicar melhor esse conteúdo, caso tenha ficado alguma dúvida, tá? Então, eu vou colocar para vocês o cronograma de lives aqui no feed amanhã pela manhã. Eu espero de coração que tenha feito sentido para vocês todo esse conteúdo, esse teste de desbiose, que tá lá o arquivo disponível para vocês aplicarem o teste. Como eu disse, façam, é por você, faça com as pessoas que você ama, com as pessoas da sua família, tá? Que você tem ali uma dúvida se tem ou não síndrome fúngica. Então, mostre esse conteúdo para outras pessoas, convide as pessoas para fazer com você, porque as pessoas que você convive é reflexo do que você é. Então, quando você está ali querendo evoluir a sua nutrição, se as pessoas que estão ao seu redor fizerem isso junto, ótimo, vai ser melhor. Se não fizer, tudo bem, você vai colocar a máscara de oxigênio em você primeiro, vai se recuperar para depois você refletir ali na vida dos outros, se os outros quiserem melhorar também. Mas de qualquer forma, mostre esse conteúdo para dar ali um primeiro chacoalhão, tá? Seja seu marido, sua mãe, qualquer pessoa que possa aí participar com você do evento, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado. Eu vou jogar um post aqui no feed para vocês colocarem o resultado do teste, além da comunidade, que vocês podem compartilhar os resultados lá também. E eu vou deixar essa live salva dentro lá da comunidade também do evento Desvendando a Síndrome Fúngica, para quem não conseguiu assistir, que possa assistir de forma leve aí no ritmo. E eu sei que travou, ficou ruim o sinal, mas agora foi perfeito, o sinal ficou ótimo, tá bem? Muito obrigada pela participação de vocês, estou amando a interação, a troca positiva, isso aqui é uma troca mesmo. Eu quero, como eu disse, mostrar para vocês as informações que eu gostaria de ter recebido muito antes de ter ali o estopim, de ter o quadro de síndrome fúngica que eu vivi lá em 2017. Eu gostaria de ter recebido essas informações dessa maneira que eu faço aqui para vocês e isso continua fazendo sentido para mim exatamente por esse motivo. Então, o que eu não recebi, eu entrego e assim a gente consegue perpetuar a mensagem, a nutrição, o poder do alimento em nossas vidas, tá bem? Uma ótima noite para vocês. Amanhã estarei ao vivo às 7h59 da manhã e à noite também. Um grande beijo, pessoas bem nutridas, bom descanso, bom sono reparador. E entrem lá no evento, quem não entrou, se cadastra, faz o seu acesso para receber os materiais. Um grande beijo!